Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram e mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com o texto do Roberto Rachevsky. Qual o significado de BRICS? Na verdade, ele não está pretendendo necessariamente explicar o que é o BRICS, né? A organização que junta ali, a cada letra dessa sigla é um país, e o Brasil é o B, naturalmente, Rússia, Índia, China e South Africa, África do Sul, representando a última letra, o S. Mas discutir o conteúdo ideológico, o tipo de política pública adotada por esses países de maneira geral, mostrando que existe ali um verdadeiro clube de autoritários, dirigistas, intervencionistas, estatistas, um eixo antiliberal que precisa ser observado, e o Brasil não faz bem em estar privilegiando esse eixo, trazendo para dentro uma série de países cada vez mais autoritários, Irã, por exemplo, né? Então ele promove uma discussão sobre esse problema. Na sequência, ainda versando sobre um assunto que tem uma dimensão internacional, nós temos o texto do Leonardo Corrêa, Liberdade de Expressão e Falácias no Debate sobre Elon Musk. O texto discute um artigo de Alan Titonelli Nunes para o site Conjur, em que, segundo a interpretação do Leonardo Corrêa, nosso caríssimo colunista, há muitos anos apoiador do Instituto Liberal, o articulista comete um erro primário ao sugerir que o financiamento de Elon Musk a uma petição pública nos Estados Unidos seria comparável à compra de votos. A análise do professor Michael Dimino para o blog da Federalist Society, que faz um contraponto a essa abordagem, desmonta essa interpretação ao destacar que, sob a primeira emenda dos Estados Unidos, financiar petições civis é não só legítimo, como amplamente protegido. Confundir liberdade associativa, liberdade de se associar para defender um ponto de vista, que o liberalismo proclama, com compra de votos é uma falácia que demonstra um desconhecimento das liberdades constitucionais americanas. Por falar em liberdades constitucionais americanas, vamos a um artigo que fala sobre um personagem importante do conservadorismo norte-americano, Russell Kirk. O texto do Rogério Torres, que é diretor do ILAN, o elo rentável entre Russell Kirk e T.S. Eliot, uma defesa da ordem e da tradição. Russell Kirk foi o tema do Núcleo de Formação Liberal de outubro, no penúltimo encontro do núcleo deste ano. É um dos principais expoentes do pensamento conservador norte-americano e encontrou na obra do poeta T.S. Eliot uma fonte de inspiração fundamental. Eliot foi poeta, dramaturgo, crítico literário e compartilhava com Russell Kirk a preocupação com a preservação da tradição e da ordem em uma época de grandes mudanças e desorientação. Então ele faz uma reflexão sobre a ligação entre Kirk e T.S. Eliot, que serviu como um texto de inspiração também para o encontro que nós tivemos na presença do Rogério Torres, do Núcleo de Formação Liberal, nos últimos dias, abordando o pensamento de Russell Kirk. Vamos voltar ao Brasil com o texto do Alex Pipkin, Causas da Prosperidade e o Contexto Brasileiro. É mais uma crítica da prevalência do dirigismo, do emissionismo, do intervencionismo, do pensamento de matriz socializante nos governos do Partido dos Trabalhadores e na gestão do Brasil, feita pelo Alex Pipkin. Ele vai dizer que, infelizmente, o Brasil vaga pela escuridão do não crescimento econômico. As causas do fracasso econômico no país, bem conhecidas, são amplas e diversas, mas não tem nada de novo nas matrizes que as fomentam. A ideologia estatista, intervencionista, de índole revolucionária, querendo praticar a engenharia social capitaneada pelo Estado e muita procrastinação, evitar enfrentar as questões que realmente farão a diferença para a sociedade brasileira. Questões como reforma administrativa, por exemplo, agendas liberais que não avançam, infelizmente, no nosso país. Voltamos a uma temática jurídica, mais uma vez com Leonardo Corrêa, no artigo Crítica sob a ótica textualista da decisão do ministro Gilmar Mendes. O texto fala sobre a decisão de Gilmar Mendes, do STF, de conceder uma extensão dos efeitos de suspensão do juiz Sérgio Moro, inicialmente aplicada no habeas corpus do Lula,
também ao ex-ministro José Dirceu, liberal Dirceu. Na prática é isso, né? Sob uma análise textualista na interpretação do Leonardo, a decisão de Gilmar Mendes falha se o critério é limitar-se ao escopo exato do texto, daí textualismo, do artigo 580 do CPP. O texto legal prevê uma extensão somente quando há concurso de agentes em sentido objetivo e processual. A decisão do Gilmar Mendes, ao fazer inferências e introduzir fatores externos como motivações políticas, por exemplo, desconsidera o significado literal e o contexto original da lei, ultrapassando os limites que o textualismo prescreve para assegurar interpretações consistentes, previsíveis e objetivamente vinculadas ao texto. Agora, depois dessa crítica, vamos a uma autora muito elogiada por vários liberais, que é Ayn Rand, e é objeto do texto do João Luiz Mauad, A Sabedoria de Ayn Rand. Mais um da série A Sabedoria de, relacionando citações de algum personagem que tenha falado alguma coisa que importe aos defensores da liberdade individual. No caso, Ayn Rand era uma filósofa que fundou o pensamento objetivista, uma das correntes liberais mais influentes dos Estados Unidos, que também tem uma presença significativa no movimento liberal brasileiro. Ayn Rand nasceu no dia 2 de fevereiro de 1905 e morreu no dia 6 de março de 1982, e ela era uma divulgadora da tese ética do egoísmo racional. Outra corrente popular nos meios individualistas modernos é o anarcocapitalismo, e o anarcocapitalismo conseguiu fazer um presidente da República, por paradoxal que isso pareça, na Argentina, Javier Milei, e ele é o assunto do artigo final que está na liderança do IL Flash de hoje, de autoria do historiador alemão Rainer Zitelmann. Javier Milei ainda tem o apoio de 55% dos argentinos. Ele diz que o anarcocapitalista Javier Milei está no poder na Argentina há 10 meses. Tendo visitado a Argentina em 2022 e 2023, o Rainer voltou para avaliar o clima atual e ver como a vida das pessoas mudou. Pesquisas recentes indicam que Milei ainda é apoiado pela maioria dos argentinos, com 55,4% tendo uma opinião favorável sobre ele e 44,3% expressando uma visão negativa. Na opinião de Rainer Zitelmann, o sucesso de Milei vai depender, acima de tudo, se os argentinos terão paciência para esperarem as consequências positivas das reformas liberais austeras que ele está implementando. Tomara que tenham. E esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.